Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, domingão de carnaval, a gente aqui fazendo nosso vídeo com notícias do Mengão. Você que estava na folia, não acompanhou nada, a gente trazendo aqui essa pós-vitória do Flamengo 3-0 em cima do Volta Redonda, né? O Flamengo que teve lá uma zona mista agitada com o Marcos Braz falando sobre o mercado da bola, teve o filho do Tite falando também sobre Coronado, teve Gabigol respondendo jornalista. Ih, rapaz, teve muita coisa. A gente chega aqui daquele jeito, né? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Olha só, vamos começar aqui falando sobre os carolinos, né? Os carolinos estiveram presentes aí, fotos da AG News Celebridades, estiveram presentes lá nos camarotes da Avenida, né? O Léo Pereira e a Caroline, né? Estiveram presentes. Oh, ih, rapaz, o amor está no ar e ela está fazendo muito bem aí pro Léo Pereira, né? Então os carolinos foram curtir o desfile das escolas de samba, né? De sábado, né? Que na verdade série ouro, né? Mas, cara, muito legal aí a gente vê o Léo Pereira nessa fase fantástica, né, rapaz? E o Gabigol, saindo do Maracanã, respondeu o David Sharp, antenados na jogada. O David foi perguntar pra ele se ele tava mais calmo agora que ele fez o gol. Rapaz, o Gabigol deu uma resposta pro David, olha só. E aí, cara, tá mais calmo agora? Tive nervoso. Sei, confiante. Gabi, fala sobre essa. De novo aí, olha só. Quando é que eu tive nervoso? E aí, Gabi, tá mais calmo agora com gol? Tive nervoso. Sei, confiante. Gabi, fala sobre essa. Ele ainda dá uma olhada lá de trás, assim, tipo... Cara, ele é folgado, né, cara? Ele não consegue, ele responde, ele zoa. Mas, cara, é o que eu falo. A gente quer ver o Gabigol assim, fazendo gol, provocando, né? Zoando. Esse é o Gabigol. Esse é o Gabigol de 2019, 2020. É esse Gabigol que a gente quer. Né? Olha só, passar para vocês que o Eric Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Flamengo no jogo contra o Bangu, tá? Então, ele acabou entrando no segundo tempo e de novo, né, tomou cartão, né? Cometeu uma falta forte em cima do Wellington Silva e acabou levando o cartão amarelo. O Flamengo enfrenta o Bangu na próxima quinta-feira às 21h30 no Batistão, em Sergipe. Tá? Então, o Flamengo aí, né, vai jogar sem o Eric Pulgar, que tomou aí o terceiro amarelo e está punido. O Flamengo retirou ontem. Paparazzo, o que aconteceu com essa história do Vinha aí, hein? Conta pra gente. O que houve? Qual o real motivo do Flamengo não ter relacionado o Vinha pro jogo contra o Volta Redonda? É simples. Vocês lembram do caso do André Santos, né, do lateral do Flamengo? O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, foi jogar com ele no Brasileiro e ele estava punido, não podia jogar. É semelhante, só que dessa vez é porque o jogo contra o Volta Redonda era da terceira rodada, adiado. Na terceira rodada, o Flamengo não tinha ainda o Vinha legalizado. O Vinha foi legalizado essa semana, ou seja, como era jogo adiado, se ele jogasse, estava burlando a regra. Era como se tivesse colocado ele sem estar registrado naquela data. Então a gente sabe que a melhor forma de evitar punição, né, é a cautela, é que tenha gente sempre ligada nessa situação, né? Então ele foi retirado da relação do jogo, o Flamengo avisou inclusive, né, porque ele só foi regularizado essa semana. Então o Flamengo tomou uma atitude aí de cautela para evitar uma punição. Poderia ser punido se o Vinha jogasse, e houve esse entendimento aí da diretoria do Flamengo.
Bem, vamos falar de Léo Pereira. O Pedro Caixinha, né, técnico do Red Bull Bragantino, disse que não pensa no Bragantino sem o Léo Ortiz, né, ele que é alvo do Flamengo. Não penso na minha equipe sem o Léo. Também não me importo com o poder, com todo o respeito que tenho pelo Flamengo. O Diego, o CR, diretor desportivo, está dirigindo todas essas situações. É uma situação que não me diz respeito diretamente, mas estou constantemente informado em relação a isso. Mas nós também temos a nossa força de marcar os nossos termos e as nossas definições. É a única coisa que tenho a dizer sobre isso. O assunto Léo, para mim, é o assunto mais do que encerrado. Olha, Pedro Caixinha dizendo que o assunto Léo para ele está encerrado, que ele quer a permanência do Léo Ortiz, e foi duro aí, né? Falando que não se assusta, né? Não se importa com o poder, com todo o respeito que o Flamengo tem, né? Vamos acompanhar aqui agora então, você que não acompanhou, na Zona Mista, o que o Marcos Braz tem a dizer sobre Léo Ortiz, sobre Gabigol, né, renovação do Gabigol, né, porque o Braz se mostrou calmo com relação a isso. Você que não acompanhou, pode acompanhar agora. Já há 2 meses, a novela envolvendo o Léo Ortiz, atualizações quase que diárias, você às vezes falando que está difícil o lado do Bragantino, contando com a compreensão do atleta. Em qual estágio está essa transação e se ainda existe o tom de otimismo por essa contratação do zagueiro? Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora para essa temporada de 2024. O Tite tinha pedido um ponta-direita, né? A gente sabe que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique, acabou não conseguindo. Queria saber, já tem algum plano B agora no radar para essa posição que o Tite tanto pediu, ou deve seguir até o meio do ano, pelo menos, a próxima janela, só com o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves na posição? Assim, as reuniões em relação às análises do elenco são semanais, são contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando o Léo Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente. Né? Se não é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então não é isso, a gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores, e a gente vai tentando as contratações, desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria e a comissão técnica. Marcos, a situação do Matheus, filho do Tite, né, auxiliar, agora acabou de dizer agora na coletiva que fez sim contato com o Igor Coronado para saber a situação dele e que passou isso para a diretoria. Queria saber se existe algum tipo de negociação com esse jogador. Zero. Zero, chance zero então. Zero, não tem. Marcos, Thiago Maia e Mateuzinho. Assim, até em respeito ao jogador, não é chance zero. O que eu te falei é que não tem nenhuma negociação em curso. Porque falar, jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou. Ok, obrigado. O Thiago Maia e o Mateuzinho mudou de panorama, tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia
o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Marcos, a questão é do Gabigol, porque o tempo vai passando, vai chegando o dia que ele pode assinar um pré-contrato. O Landim lá nos Estados Unidos falou que a situação estava distante, o agente dele disse que tinha um acordo verbal. Qual a situação hoje? Há uma negociação ainda em curso para a renovação? Há um acerto verbal? O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa, na hora que for possível. Eu não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outra. O Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível com um bom tom para o jogador e bom tom para o Flamengo. Ok, Sobre beleza. A última. Sobre o Juan, não sei se alguém já perguntou, não sei se você falou sobre, mas eu vi que o Bruno Spindel disse na coletiva de imprensa que ele se surpreendeu com a notícia de que o Juan estava indo para a CBF porque aparentemente ele está trabalhando normalmente no Flamengo. Ele vai sair mesmo? Não vai? Assim, primeiro, para mim não é nenhuma surpresa, para mim zero surpresa, o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF, porque eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é, então para mim não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens normalmente como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim aqui no departamento de futebol. Até agora. Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da comissão técnica do Flamengo desde 2019. Ele é um membro da comissão técnica que ganhou duas de Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Agora, Marcos, só um minutinho, só mais uma. Acho que seria importante você, como quem responde pelo departamento de futebol, falar um pouco dessas trocas aí, que saiu o Skinner, saiu o Fabinho, chega o novo gerente, enfim, Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As trocas foram movimentações internas que a gente entendeu que teria que fazer, porque poderia fazer. E quando sai, perdão aqui, porque me desconcentrou aqui. Quando saiu o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez. A gente botou o Luiz exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade para essa função e foi feito isso. A movimentação interna, isso toda hora troca. Até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai para o lado. Essa é movimentação que não tem que ser questionada. Tem que ser explicada e entenda a tua pergunta, só não tem que ser questionada. Aí o Braz, né, deixando claro também que
na hora certa vai renovar com o Gabigol, né, falando sobre a questão do Igor Coronado, né, que... não, eu achei interessante ele falando do Léo Ortiz também, que não é uma novela, né, que na hora certa as coisas vão acontecer. Falando do Igor Coronado, que não tem negociação, mas com respeito ao jogador, né, apenas que não tem negociação em curso, né, porque falar que chance zero é desrespeito e tudo mais. E o Matheus Bach, né, que também na coletiva falou sobre o Coronado, o filho do Tite. Ele disse que a gente acompanhou no ano passado diversos campeonatos no momento que estava off. Deixou claro para a direção a nossa ideia de contratação. E a gente tem que estar aberto para oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, que possam vir e competir. A gente tem noção que as datas FIFA podem atrapalhar. Nesse cenário, eu tive um contato com ele para saber a ideia dele, como estava a situação. Depois tudo foi conversado com a direção. E aí, a direção não quis acatar o pedido do Bach e do pai do Tite, né? Então, Matheus e Tite avaliaram o Coronado e a direção do Flamengo não quis prosseguir para uma negociação, tá? Então, essa é a informação. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui!